Fala, fiel. Chega mais, porque hoje o papo é sério e cheio de bastidor do nosso Corinthians. O clima tá pesado dentro do clube, principalmente depois da saída de Alex Brasil, que não faz mais parte da estrutura da base do Timão. A diretoria confirmou o desligamento por meio de uma nota oficial, agradecendo pelos serviços prestados e desejando sucesso no futuro, mas a verdade é que o ambiente interno já vinha pegando fogo faz tempo. A insatisfação com o trabalho na base era grande, e o sentimento entre os torcedores e até dentro do próprio clube é de que a mudança era inevitável. Olha, ninguém aqui comemora o desemprego de ninguém, isso é fato. Mas também não dá para ignorar o que estava acontecendo. A base do Corinthians vinha atravessando uma das fases mais complicadas dos últimos anos, e muita gente dentro do clube acreditava que a gestão de Alex Brasil deixava a desejar em praticamente todos os aspectos. Não era só uma questão de resultado dentro de campo, mas de estrutura, planejamento e até de visão de desenvolvimento dos garotos. A base parecia sem rumo, sem identidade, sem aquele brilho que o Corinthians sempre teve quando se falava em revelar talentos. E não dá para fingir que o torcedor não percebe isso. A gente olha para os garotos subindo e percebe que falta algo. Falta aquele meia diferenciado, aquele atacante que parte para cima, aquele zagueiro firme, que mostra personalidade. Hoje, o Corinthians olha para o sub-20 e não encontra ninguém realmente pronto para vestir a camisa do profissional. Se quiser um meia para substituir o Garro, precisa buscar no sub-17 o Guilherme Amorim, um garoto que ainda está em formação, que tem qualidade, mas claramente não está preparado para encarar a pressão do time principal. Isso é reflexo direto de uma base desorganizada, sem transição eficiente e sem uma filosofia clara. Durante o tempo em que Alex Brasil esteve no comando, o que mais se viu foi uma enxurrada de contratações duvidosas. Jogadores chegando em massa, alguns sem identificação nenhuma com o clube, outros que mal conseguiam se firmar. Gastou-se muito e o retorno foi mínimo. O resultado foi uma categoria de base inchada, mas pouco competitiva. E quando isso acontece, quem perde é o time principal, porque o Corinthians sempre foi um clube que contou com suas revelações para equilibrar o elenco e até para fazer caixa. Hoje, o torcedor olha e não vê ninguém realmente despontando. Mas calma, o problema não é só da base. A verdade é que o Corinthians, de forma geral, vive um momento de reconstrução. Muita coisa ainda precisa ser colocada nos trilhos, e a saída de Alex Brasil é só uma das peças dessa engrenagem que precisa ser ajustada. O time profissional também vem sofrendo, e as críticas não param. O técnico Dorival Júnior, por exemplo, vem sendo alvo de questionamentos, mas na boa, é preciso ter um pouco de calma para analisar a situação. Se a gente olhar para os números, o Dorival não vem fazendo um trabalho ruim. Em 16 jogos, foram apenas 2 derrotas, e em 6 partidas mais recentes, apenas uma derrota. Isso com um elenco cheio de desfalques, com jogadores lesionados, suspensos, ou até desmotivados. Em muitas dessas partidas, o treinador não pôde contar com nomes importantes como Garro, Memphis, Yuri e até Carrillo. Em algumas rodadas, o Corinthians praticamente jogou com um time reserva e, mesmo assim, conseguiu competir de igual para igual com adversários fortes. É fácil culpar o técnico, mas difícil é enxergar o que está por trás. O problema do Corinthians hoje não é só tático, é técnico também. O elenco tem carências evidentes, principalmente nas laterais e na criação. A linha defensiva ainda comete muitos erros, e a transição é lenta. Agora, quando o time está completo, a história muda. O Corinthians com Garro inspirando no meio, Memphis e Yuri se entendendo na frente, e a torcida empurrando, é outro Corinthians. Um time que pode encarar qualquer adversário, dentro ou fora de casa. Mas o problema é justamente esse, quase nunca o time está completo. E aí vem aquela velha discussão, até que ponto o Dorival é o culpado? O cara tá tentando montar um time competitivo com o que tem nas mãos. E olha, segundo uma fonte interna do clube, durante a última data FIFA o elenco treinou como há muito tempo não se via. Foram treinos intensos, jogadas ensaiadas, ajustes de posicionamento, tudo certinho. Mas chega no jogo, os caras não entregam o que foi treinado. É falta de foco? É acomodação? É preguiça?
Ninguém sabe ao certo, mas o que se ouve nos bastidores é que tem jogador que simplesmente não quer correr, não quer competir, não mostra vontade. E é aí que a responsabilidade começa a ser dividida. A diretoria precisa cobrar mais, o departamento de futebol precisa estar mais presente, e o Dorival, por mais que tenha seus méritos, precisa dar um choque de atitude no grupo. Fabinho Soldado, por exemplo, que faz parte da comissão, tem sido muito cobrado internamente. A postura dos jogadores é uma das maiores reclamações dentro do clube, e isso está começando a incomodar até os mais experientes. Para piorar, tem caso de jogador que parece estar mais preocupado com o próprio físico e imagem do que com o time. O Memphis, por exemplo, não quis jogar os 90 minutos na última partida porque estava com medo de se lesionar de novo. Ele ainda guarda um trauma da última vez que voltou da seleção e acabou se machucando logo de cara. Claro que ninguém quer se machucar, mas o Corinthians precisa de líderes em campo, de caras que assumam a responsabilidade. Não dá para jogar com medo, ainda mais num momento tão decisivo. E o curioso é que ele volta para a seleção da Holanda, joga bem, faz gol, participa, e quando volta para o Brasil, parece outro jogador. Isso irrita a torcida, e com razão. A impressão é de que alguns atletas se doam mais quando vestem outra camisa do que quando jogam pelo Corinthians. O torcedor percebe, o grupo percebe, e o ambiente fica pesado. Não é à toa que, nas redes sociais, o Memphis faz questão de postar fotos sorrindo, descontraído, ao lado dos colegas, mesmo depois de atuações apagadas. Enquanto isso, a torcida tá ali, cobrando, pedindo mais entrega. No meio desse turbilhão, ainda tem quem insiste em culpar o técnico. Mas me diz, como é que o Dorival vai escalar um time competitivo se ele não tem todas as peças à disposição? Se o Garro não tá pronto, se o Yuri sente, se o Memphis não quer forçar, se o Bidon desaparece em campo? É complicado. A cobrança é justa, mas precisa ser equilibrada. Ninguém tá dizendo que o Dorival não tem erros, ele também erra, às vezes inventa demais, arrisca informações que não funcionam, mas o principal problema tá além do campo. O Corinthians precisa resgatar a mentalidade vencedora. E isso começa na base, passa pela diretoria e chega no elenco profissional. É um efeito dominó. Se a base não revela, o time principal fica sem opções. Se o elenco não se entrega, o técnico vira o vilão. E se a diretoria não age, o torcedor perde a paciência. Tá tudo conectado. Agora, com a saída de Alex Brasil, o desafio é reconstruir essa base, dar estrutura e identidade para os garotos. O Corinthians precisa voltar a ser aquele celeiro de talentos que sempre foi. Não adianta só contratar, tem que formar, tem que acreditar, tem que ter um projeto. O torcedor quer ver mais jogadores da casa vestindo a camisa, mostrando raça, sentindo o peso do manto. Porque o Corinthians é isso, é raça, é entrega, é suor. E enquanto isso, o time principal tenta se manter firme no Brasileirão e nas Copas. O Dorival segue ajustando o que pode, o elenco tenta se reerguer, e a torcida continua sendo grande combustível. Mesmo com críticas, mesmo com dúvidas, o Corinthians é movido por paixão. E essa paixão não se abala, nem com crise, nem com pressão. Porque o Corinthians, meus amigos, é mais do que um clube. É uma história, é uma nação, é o reflexo de milhões que acreditam, mesmo quando tudo parece dar errado. E o torcedor sente, fiel. Dá pra ver no olhar de quem vai ao estádio, de quem fica até o último minuto empurrando o time mesmo quando as coisas não estão funcionando. O Corinthians carrega essa força única, mas ao mesmo tempo, essa paixão cobra. E é por isso que quando o rendimento cai, quando o time parece desmotivado, a pressão vem com tudo. E não é pra menos. O torcedor quer ver o Corinthians brigando em cima, quer ver raça, entrega e comprometimento. E sinceramente, o que mais tem irritado quem acompanha o dia a dia do clube é essa sensação de que alguns jogadores não estão tão ligados quanto deveriam. A conversa dentro do vestiário é de que o clima anda dividido. Alguns jogadores compraram a ideia do Dorival, estão com ele, treinam forte e tentam puxar os outros. Mas há também quem esteja acomodado, insatisfeito, e parece que só entra em campo porque precisa. Isso tem incomodado muita gente lá dentro.
Fontes internas garantem que o técnico vem pegando pesado nos treinos, tentando ajustar o time e recuperar o espírito competitivo, mas o resultado em campo ainda não reflete o esforço. O torcedor, que é exigente e entende de futebol, percebe que o problema não é tático, é emocional. Falta sintonia, falta atitude. O que mais preocupa é que o Corinthians ainda depende muito de alguns jogadores que vivem de lampejos. Garro, por exemplo, quando está bem, muda o jogo. É o cérebro do meio de campo, o cara que dita o ritmo, que pensa rápido e faz a bola girar. Mas o físico dele não tem ajudado, e isso limita demais o trabalho do treinador. Já o Memphis é um caso à parte. Tecnicamente, é indiscutível. É craque, tem qualidade, mas não dá para se esconder atrás de talento quando o time precisa de garra. A torcida percebe quando o cara entra sem vontade. E o pior é que dentro do grupo, isso também pesa. Porque enquanto uns se matam para correr, outros jogam no modo econômico. E não adianta achar que o vestiário não sente. Sente, sim. E esse tipo de coisa mina o ambiente. Dorival tenta equilibrar, conversa, protege os atletas publicamente, mas nos bastidores o clima não é tão leve assim. Tem gente que já começa a perder a paciência. Quando o técnico fala que o problema não é tático, ele não está fugindo da responsabilidade, está apenas dizendo o óbvio: o time tem falhado em execução. E isso é algo que só o jogador pode resolver. Um exemplo claro foi o jogo contra o Flamengo. O Corinthians fez um primeiro tempo intenso, bem organizado, marcando alto, criando chances. Mas quando apareceu a oportunidade de abrir o placar, faltou confiança. O pênalti perdido pelo Yuri Alberto mudou completamente o jogo. Se aquela bola entra, o cenário seria outro. O time cresceria, o adversário sentiria. Mas o erro pesou, e a confiança foi pro chão. Aí não adianta culpar o treinador, porque pênalti é questão de decisão individual. O jogador precisa assumir o protagonismo e bater como homem, com convicção. Depois dessa partida, Dorival foi questionado sobre as escolhas e respondeu de forma firme. Disse que o time estava dentro do planejado, que as mudanças foram estratégicas e que o trabalho continua. Muita gente esperava um discurso mais duro, mas ele preferiu manter o controle. E talvez essa seja uma das qualidades dele, saber segurar o ambiente. Porque se tem uma coisa que o Corinthians não precisa agora é de explosão interna. O clube vem de um ano turbulento, com trocas de diretoria, crises políticas, dívidas e resultados irregulares. Se o elenco rachar, aí sim vira um caos completo. E falando em bastidores, o departamento de base também entra nessa conta. Com a saída de Alex Brasil, o Corinthians precisa encontrar um novo nome que entenda o tamanho da missão. Não é só sobre contratar garotos, é sobre formar atletas com mentalidade vencedora. O torcedor não quer promessas que somem no tempo, quer jogadores que cheguem prontos para sentir o peso da camisa. É preciso recuperar o DNA corintiano, aquele que sempre revelou jogadores que sabiam o que significava jogar com o escudo no peito. O clube até tem bons valores no sub-17, como o próprio Guilherme Amorim, que vem sendo muito elogiado por quem acompanha de perto. Mas ainda é cedo para jogá-lo no fogo. O Corinthians precisa preparar esse garoto com calma, sem pressa, para que ele não queime etapas e se perca no caminho. Isso é o que vinha faltando, um plano real de transição. Não adianta promover jogador por desespero. A base tem que ser estruturada para formar atletas prontos técnica e mentalmente. Enquanto isso, o profissional tenta se ajustar no meio da tempestade. O elenco é limitado, sim, mas não é fraco a ponto de brigar lá embaixo. Falta consistência, e talvez um pouco de sorte também. Em várias partidas o time criou, chegou, teve volume, mas não definiu. Quando você não aproveita as chances, o futebol te cobra. E o Corinthians vem sendo cobrado jogo a jogo. O que deixa o torcedor confuso é ver os treinos sendo elogiados e o desempenho em campo não aparecer. Segundo relatos de dentro do CT, o time treina jogadas ensaiadas, trabalha a bola parada, faz coletivo intenso, mas quando o jogo começa, parece outro time. Alguns dizem que é falta de concentração, outros acham que é nervosismo. O fato é que a execução não acompanha o planejamento. E isso,
para um clube como o Corinthians, é imperdoável. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Atlético Mineiro perde referência e Corinthians oficializa a contratação de Hulk do Galo. A notícia caiu como uma bomba no cenário do futebol brasileiro nesta terça-feira e já gera comentários fervorosos entre torcedores, dirigentes e especialistas do mercado da bola. Fontes extraoficiais dão conta de que o atacante, ídolo e verdadeiro pilar do Atlético Mineiro nos últimos anos, já tinha dado sinais de insatisfação com a diretoria alvinegra mineira, e agora, parece, encontrou o destino certo, o Timão. Nos bastidores, a negociação foi tratada com extremo sigilo, mas circulam relatos de reuniões em São Paulo nos últimos dias, com agentes e representantes do jogador alinhando detalhes que culminaram na oficialização pelo Corinthians. O clima é de incredulidade em Belo Horizonte. Torcedores do Galo compartilham mensagens de choque e frustração nas redes sociais, enquanto analistas debatem o impacto de perder um atleta que já se tornou sinônimo de gols e vitórias importantes para o clube. O Corinthians, por outro lado, celebra em silêncio estratégico. Para a diretoria paulista, a chegada de Hulk representa não apenas reforço técnico, mas também um movimento simbólico. Contratar um dos maiores nomes do futebol nacional em um momento de renovação do elenco é uma tacada de mestre. Já se especula sobre como a equipe vai se reorganizar para explorar o poder ofensivo do atacante, que chega com status de estrela e grande responsabilidade. Apesar do anúncio oficial, os rumores sobre os valores do contrato, bônus e tempo de vínculo ainda fervilham nos bastidores. A imprensa esportiva paulista aponta que o Timão conseguiu superar concorrentes locais e internacionais, garantindo Hulk como principal aposta para a temporada. Enquanto isso, o Atlético Mineiro precisa lidar com a dura realidade. Perder uma referência dentro de campo exige ajustes imediatos e provoca uma reflexão sobre a política de manutenção de ídolos no clube. Entre torcedores e comentaristas, a sensação é de que o futebol brasileiro vive um momento de virada. Um jogador que parecia intocável em Belo Horizonte agora veste as cores do Corinthians, e o burburinho não para. Perguntas sobre o impacto na Libertadores, no Brasileirão e na relação com a torcida fazem parte de debates acalorados nas redes e nos programas esportivos. Uma coisa é certa, o mercado da bola não para, e a saída de Hulk do Atlético Mineiro entra para a história como um dos movimentos mais surpreendentes dos últimos anos. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!